Você aí que está querendo investir em previdência privada e não sabe como, vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre previdência privada, um passo a passo para você, parte 2. Então, na descrição vou deixar aqui abaixo a parte 1, que seria mais a parte conceitual, detalhes, como é que funciona uma previdência, quais tipos, quando escolher cada tipo, tá? E aí, aqui nesse vídeo, vamos dar um passo a passo geral para você entender de vez como você pode começar a investir em previdência privada. Então, bora lá, pessoal. Então, começando com o primeiro passo, que seria a questão do objetivo. Então, muito importante, definir seu objetivo. Quando você vai começar a investir em previdência, a primeira coisa que você precisa saber é por que você vai investir em previdência. É para a sua aposentadoria? Para os seus filhos? Ou para uma sucessão patrimonial? Qual que é o objetivo? Porque cada objetivo vai ter um valor diferente e um aporte diferente. Por exemplo, se eu fizer para aposentadoria, ele vai ter que ter um valor final muito maior do que se fosse para sucessão patrimonial, tá? E aí, se fosse para a faculdade dos filhos, por exemplo, e aí você iria escolher um valor ali que, corrigindo a inflação, pagaria uma faculdade. Então, cada objetivo vai ter um valor muito importante e precisa ser definido antes de você querer começar a investir em previdência. E no primeiro vídeo eu já tinha falado a questão de escolher o tipo VGBL ou PGBL. Então, PGBL é quando você declara o imposto de renda completo e contribui ao INSS, que aí você consegue abater o imposto. VGBL quando você declara IR simplificado ou não contribui ao INSS, ok? Então, muito importante. E aí a gente já vai para o terceiro ponto, que é escolher o tipo de tributação, regressiva ou progressiva. Regressiva é quando você vai investir muito tempo, mais de 10 anos, então regressiva para você aproveitar a questão do imposto do tempo. Progressiva, quando você tem uma renda, pretende ter uma renda baixa ou vai resgatar antes, então aí sim, progressiva é o caminho, beleza? Quarto passo, um passo que muitas pessoas erram, pecam e esquecem, a questão dos fundos de previdência. Então, você precisa comparar os fundos de previdência, já expliquei lá no primeiro vídeo, é onde o dinheiro vai estar rendendo, é quem vai fazer a gestão e vai deixar investido. Então, nem todo plano de previdência é igual, fique muito atento a isso. Então, você precisa ver qual tipo de fundo que você irá investir, um de renda fixa, renda variável, multimercado, há milhares de tipos de fundo, então precisa comparar. Mas o básico aqui, o que você pode começar comparando? Pode ser taxa de administração, quanto menor, melhor. Taxa de carregamento, então é bom evitar esses planos com essas taxas, ok? É uma taxa aí que quando você aporta, automaticamente tem um valor ali que ele irá descontar, chamado de taxa de carregamento. Ver a rentabilidade histórica, claro que rentabilidade histórica não é certeza que vai ter uma rentabilidade futura, tá bom? Mas muito importante você comparar, saber como esse fundo está performando, certo? E perfil do fundo, acho que é o mais importante, a questão do perfil do fundo. É um conservador, moderado ou agressivo? Precisa entender. Conservador vai ser mais renda fixa, moderado será ali um multimercado, até mesmo dependendo ali de renda variável. E agressivo é totalmente renda variável. Então, precisa entender o perfil para, aí sim, escolher o melhor fundo que você está adequado ao seu perfil. E você aí que chegou até agora nesse vídeo e viu que a questão de comparação de fundos, você prefere a ajuda de um profissional? Perfeito, aqui estou eu. Então, Nomura, fazemos essa montagem da carteira de investimentos, tá? Pode ser previdenciário, pode ser uma carteira para rentabilidade. Então,
montamos essa carteira de investimentos de acordo com seu perfil, objetivos, metas, sonhos e necessidades. Então, se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender o seu momento atual de vida. Aproveitem! Aí vamos para o quinto passo, muito importante, a questão de simulações. Faça simulações. Hoje, na internet, aí você consegue encontrar simulações online para ver quanto que você precisa investir por mês, qual que é a projeção futura, qual que é o impacto do imposto lá no resgate. Então, muito importante fazer essa simulação para entender lá na frente quanto que você precisa, quanto que você precisa de aportes por mês, e aí sim ter um valor final para a sua aposentadoria, ou sucessão, ou para os seus filhos, tá bom? E sexto passo aí é mão na massa, começar a contribuir. Então, você pode investir mensalmente, anualmente, fazer ou até mesmo aportes esporádicos, então combinar os dois, mas é muito importante dar esse primeiro passo de contribuir, investir, para aí sim começar a esse dinheiro a trabalhar lá no fundo com os rendimentos. E último passo é acompanhar e ajustar. Então, como todos os investimentos, quando você investe, você precisa acompanhar, ver como é que está a rentabilidade, fazer ajustes se necessário. E aí a ideia é o quê? Você pode revisar a cada 6 meses, reavaliar o seu perfil e objetivo, se estão alinhados ainda com esses investimentos. E se você encontrar fundos melhores, perfeito, não há nenhum problema, você consegue fazer a migração, ok? Claro que vou deixar aqui uma tabelinha do lado em que há algumas regras, né, que você deve respeitar para conseguir fazer essa migração, ok? Mas o importante é isso, acompanhar e ajustar, que a gente chama de monitoramento. Então, nos investimentos, assim como na previdência, você deve fazer isso, ok? E aí entramos na parte de principais erros ao investir em previdência privada, ok? Então, tem 6 pontinhos aqui que você precisa estar atento para não cometer esses erros, ok? Então, primeiro erro, escolher plano só porque o gerente do banco ofereceu. Então, por favor, pessoal, hoje todo mundo entende que os bancos vão oferecer planos que são mais adequados ao banco, como por exemplo, um fundo aí com maior taxa de administração ou um fundo aí totalmente fora do perfil do investidor. Então, muito importante isso. Estude antes de ir lá no banco e pedir para o gerente investir e deixar na mão dele, ok? Muito importante isso. Esse é o primeiro erro que muitas pessoas cometem, tá? Segundo erro, não entender a diferença entre PGBL e VGBL. Muito importante isso. Cada um dos tipos tem o perfil para determinado investidor. Já expliquei aqui no vídeo, certo? Então, muitas pessoas cometem esse erro, em que declaram um imposto simplificado e acaba escolhendo um PGBL, por exemplo. Então, muito importante ficar atento, ok? Terceiro erro, optar por tributação errada, progressiva ou regressiva. Já expliquei no vídeo, então mantenha essa informação com você, é muito importante, ok? Dependendo do tempo ou da renda, uma tabela faz diferença, ok? Então fique muito atento a isso. Quarto erro, ignorar as taxas do plano. Então, muitas pessoas só escolhem uma previdência, um fundo e não vê uma lâmina dessa previdência, não vê qual que é a taxa que é cobrada. É importante, ok? A gente está falando aí de 0,3% ao ano, faz diferença nos seus rendimentos, tá? Quando você não escolhe a taxa, ela impacta diretamente na rentabilidade do seu fundo. Então, muitas vezes eu vejo casos em que clientes vêm com um fundo, certo? E aí elas questionam, este fundo mostra uma rentabilidade sempre abaixo do benchmarking, que seria o alvo no caso, né? Por quê? E aí quando eu vou ver, altas taxas de administração, de vez em quando tem até mesmo taxa de carregamento, então
muito importante ficar atento a isso, ok, pessoal? Quinto erro, resgatar antes dos 10 anos quando você escolhe tabela regressiva. Então, muito importante. Quando você está investindo em previdência privada, a gente está falando aí de um longo período que o dinheiro irá ficar investido, tá bom? E quando você escolhe a regressiva, você consegue aproveitar a questão do imposto de renda depois dos 10 anos, tá? Por quê? Depois de 10 anos, 10%, bem abaixo dos 15% que se você tivesse investido aí numa renda fixa, ok? Então, muito importante essa questão do resgate. Até mesmo se for na tabela progressiva, você pode aí fechar ali uma renda mínima e aí você acaba querendo mais lá na frente. Isso também prejudica, tá bom? Muito importante isso. Sexto e último erro, deixar o dinheiro parado mesmo após atingir o objetivo final. Então, muito importante isso. Ah, eu me aposentei e o dinheiro continua lá parado. Não, utilize o dinheiro conforme você fez no seu planejamento, tá? Se pode ter alterado alguma coisa, aí então não faz sentido deixar o dinheiro lá na Previdência, ok? Então, mais fácil resgatar e procurar outros investimentos. Então, atingir o objetivo, então lembre-se, não deixe o dinheiro parado, tá bom? Muito importante. Uma dica extra na questão da previdência. Então, você pode utilizar a previdência para uma herança. Então, quando a gente fala de previdência, ela não entra no inventário. O que significa? Vai direto para os herdeiros. Então, você consegue economizar tempo, economizar impostos, muito importante, e você consegue planejar com mais eficiência a questão do planejamento sucessório. Uma dica muito boa para você utilizar também com esse propósito. Que, querendo ou não, não sei se alguém já passou pelo processo de inventário, eu já passei, certo? E é um processo moroso, demora, burocrático. Se não ser resolvido, fica lá congelado os bens. Então, muito importante isto. Para quem não passou, não sabe como que é burocrático e demorado este processo da questão do inventário e principalmente se estiver na questão da justiça. Então, muito importante isso. Economiza tempo e dinheiro, viu? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenham gostado e ajudado você para escolher a melhor previdência privada. Gostou? Perfeito. Dá um joinha. Surgiu dúvidas ou gostaria de dar sugestões? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E está um pouquinho ainda receoso e prefere a ajuda de um profissional? Perfeito. Aqui estou eu. Então, no Mura fazemos esta consultoria de investimento montando a sua carteira. E aí essa carteira de investimentos vai ser de acordo com o seu perfil, objetivo e necessidade. Ah, estou querendo montar uma carteira para minha aposentadoria? Perfeito, fazemos isso. Ah, quero montar uma carteira de investimento mais alinhado com rentabilidade? Perfeito, montamos também. Se interessou? Acessa o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender como está a sua situação atual. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!